Olá pessoal, professor Gleison. Gravei esse pequeno vídeo aqui só para ilustrar as possíveis etapas do método científico dentro da regra de 3, tá? Então aqui eu coloquei um exemplo de uma situação em que nós temos a quantidade de muro, pedreiros e dias, representado por M, P e D. E aqui no exemplo, para fazer 40 metros de muro, nós temos 5 pedreiros para fazer esse trabalho em 3 dias. E aí, em quantos dias 8 pedreiros farão 100 metros de muro? Tá? Então, essa é a pergunta. Então, daqui em cima a gente já identifica. A primeira linha são as condições iniciais, a hipótese. E a segunda linha, onde está a pergunta, será a questão. Ok? Na segunda etapa, a gente divide assim. O 40, o 5 e o 3, que é onde está na primeira linha, a gente se concentra justamente para calcular a quantidade de dias. Então, na quantidade de dias, a gente vai fazer o seguinte, pega o 40, divide por 40. 5, divide por 5. E aonde está a pergunta, que é em cima da quantidade de dias, é aqui que a gente vai fazer a alteração com o 3, tá? Como tendo mais metros de muro para ser feito, certamente precisará de mais dias, então essas duas grandezas são diretamente proporcionais, por isso as setas para baixo. Mais dias, certamente a gente vai precisar de menos pedreiros. Se tem mais pedreiro, menos dias. Então essas duas grandezas são inversas. Tá? Então nesse caso, dividir por 40 e dividir por 5, o que vai acontecer aqui com 3? Onde as grandezas são diretas, você divide. Onde é inversa, você multiplica. Então, nesse caso, como os metros de muro e os dias são diretamente, então eu divido 3 por 40. E aonde aqui é a inversa, que é pedreiro e dias, 5, eu vou multiplicar, ao invés de dividir por 5, já que é a inversa, eu multiplico por 5. E daqui já sai a constante, tá? 3 vezes 5, 15, dividido por 40. Simplificando, 3 oitavos. Então, quando você divide 40 por 40, dá 1. 5 por 5 dá 1. E aqui você já tem a resposta, que é a constante, 3 oitavos. E aí você só vai repetir a segunda linha, 100, 8 e o número de dias. Então daqui você tem que o número de dias é a constante, sempre multiplicado pela grandeza que é diretamente proporcional, que são os metros de muro, e inversamente divide pela quantidade de pedreiros. Então os dias vai ser 3 oitavos, que é a constante, vezes a quantidade de metros de muro dividido pelo número de pedreiro. Só para destacar que essa parte a gente chama de síntese, e a parte anterior, onde a gente divide os valores e reduz a unidade, a gente chama essa etapa de análise. Ok? E para finalizar, o número de dias é 3 oitavos, que é a constante, vezes quantidade de metros de muro, era 100 que a gente quer saber. Número de pedreiros são 8. Aí só substituindo 100 por 8. Então, aí multiplicando 3 vezes 100, 300, 8 vezes 8, 64. Então, essa aqui gera uma resposta de aproximadamente mais de 4 dias, 6875. Ou seja, pouco mais de 4 dias. Em linhas gerais, isso representa a resposta. Então, finalizando, o método científico, nesse caso da regra de 3, pode ser estruturado assim: pela questão, hipótese, análise, síntese e resposta. São todas essas etapas que nós perpassamos aqui dentro da regra de 3. Ok? Espero que o vídeo possa ajudá-los. Grande abraço e até qualquer hora.